Olá, meus amigos, estamos aí ainda sobre as reflexões nesse período da Páscoa, né, que é a festa em que os hebreus comemoram a saída do Egito, onde eram escravos, capitaneados por Moisés. E Jesus, né, desde a entrada triunfal na cidade de Jerusalém, onde ele é recebido com muita festa, até a Santa Ceia, né, ou a última ceia, aquele último momento em que ele está intimamente com os seus discípulos, que ele revela que ele iria ser entregue, que ele iria ser traído, e faz uma advertência a Simão Pedro, que antes que o galo cantasse, pela terceira vez ele seria negado, né? Depois nós temos todo o processo da sua prisão, o encontro dele com Pilatos, o encontro dele com a multidão em que escolhe Barrabás ao invés dele, e aí a sua crucificação e 3 dias depois a ressurreição, né? Onde nós atestamos efetivamente o que nós conhecemos como a vida após a morte, né? Morre o corpo de carne de Jesus e ele permanece vivo com o seu perispírito, sendo ainda visível para os discípulos, para os 70 da Galileia, para Maria Madalena, lá no cemitério, né? Então é um período aí muito interessante. Eu gostaria de tratar agora especificamente sobre a Santa Ceia, né? E dentro da Santa Ceia, no momento em que ele faz o conhecido lava-pés, né? Em que depois de anunciado o que iria acontecer com ele, os discípulos ficam um pouco dispersos, porque eles estavam eminentemente preocupados com a entrada dele triunfal, de todos os judeus asseverarem e deixarem patentes que ele era o grande rei dos judeus, que ele ali viria, que ele era o Messias que eles estavam esperando, né, que os profetas, principalmente Isaías, houvera anunciado nas leituras e nos livros sagrados dos hebreus, e todos atestavam, estavam certos, convictos de que Jesus, né, a partir daquela data, a partir daquela Páscoa, ia entrar, né, ia ser o grande rei, né, estabelecer o seu reinado. E o que encantava os discípulos é o que nos encanta ainda hoje, que é ser amigo do rei. Então, quando você é amigo do rei, você não tem a responsabilidade, os poderes que um rei carrega, mas você está próximo a ele e aproveita e consegue utilizar desta amizade para colocar para fora muito das nossas angústias, das nossas sombras, porque quando nós estamos acima, né, quando nós temos a capacidade de exercer o poder, muitas vezes uma vingança, uma mágoa, né, uma tristeza que a gente tem guardado com relação a algumas pessoas, a algumas comunidades, nós podemos usá-la efetivamente pela prerrogativa de ser amigo dos reis. Então os discípulos falavam, uns iriam até a sinagoga para falar para os doutores que efetivamente Jesus era o rei e aí chamar a atenção deles, ou voltariam às suas comunidades, né, junto aos seus familiares e as pessoas que moravam naquela comunidade para poder exercer então um chamado privilégio, né? Que é você ser ali um amigo do rei, né? Eles eram discípulos do próprio Jesus, embora Jesus tivesse dito que o seu reino não era deste mundo. Então eles estavam nessa discussão entre eles, conversando, um falava, o outro falava, até que Jesus então silenciosamente levanta. Quando Jesus levanta, chama a atenção dos discípulos. E ele então pega uma toalha e cinge em volta da sua cintura. Essa era a postura dos servos. Ele então pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, numa atitude de um simbolismo profundo,
né? Porque o que significa os pés? Os pés são a base do nosso corpo. É a planta dos pés, é até chamado planta, né? Planta é aquela árvore que tem raiz, né? Que tem caules, flores, frutos e está fixa no chão, né? O que sustenta efetivamente uma árvore são as suas raízes. Quanto mais embrenhadas na terra, quanto mais fixas, quanto mais firmes, mais segurança ela tem para desenvolver a sua missão de crescer e em busca do sol e ali oferecer sombra, ali oferecer madeira, ali oferecer abrigo, né, para muitos animais, para o próprio homem, flor, fruta, né, que servirá de alimento a tantos animais e a nós enquanto seres humanos, né? Então, a planta dos pés é a nossa base na natureza, né? Nós somos seres eretos e utilizamos a base dos pés para mantermos, para desenvolvermos as nossas tarefas aqui na terra. Então, se a base do nosso pé estiver limpa, estiver pura, por isso que Jesus lava a base, né? Se a base está sedimentada em sentimentos nobres, em emoções profícuas, que vão sedimentar, né, aí sim as nossas palavras e as nossas atitudes na sociedade, nós vamos encontrando então aquilo que necessitamos, aquilo que nós precisamos para darmos cabo da nossa tarefa aqui na Terra. De forma que esse símbolo de Jesus, né, lavando os pés, é para que nós possamos, né, olhar de maneira diferente o que vem sendo o sustento na nossa vida, né? Quais são as bases das nossas emoções, dos nossos pensamentos, onde nós colocamos, ou seja, do que nós alimentamos, porque as raízes, né, na base da árvore é que suga a energia, né, suga a água e as proteínas que o solo tem para alimentar toda a árvore. Então, os nossos sentimentos é que vão alimentar a base do nosso raciocínio e automaticamente da nossa relação com aqueles que estão ao nosso redor, seja dentro de casa, no nosso lar, seja na sociedade, no convívio com os nossos vizinhos ou no trabalho, onde quer que nós estejamos, onde quer que nós façamos presentes para auxiliar, né, para vivenciar, para podermos exercitar as nossas virtudes no relacionamento com o nosso semelhante. E aí, quando ele foi lavar o pé de Simão Pedro, ele se recusa, dizendo: jamais, Senhor, tu farás isso, porque na visão estreita de Simão Pedro, Jesus estava se humilhando, esquecendo que Jesus também houvera dito, né, que aquele que for o menor será o maior no reino dos céus. Mas como eles ainda não tinham, né, efetivamente o que era o reino dos céus, como muitos de nós hoje ainda não temos essa certeza, né? O que é o reino dos céus? Onde que ele está? Ele está aqui, ele está acolá, alguém vai trazer para nós? E Jesus diz que não, né? Porque o reino dos céus está dentro dos nossos corações. Só nós temos acesso, só nós podemos desbravar os caminhos do nosso próprio coração. Então, para alimentarmos, né? Como eu disse, das raízes, para sugar aquilo que vai ser a base da nossa relação com a nossa sociedade. E Jesus então retruca Pedro: se não deixares que eu lave os teus pés, você não terá parte comigo no reino dos céus. E então o Simão Pedro, tomando consciência efetivamente do que Jesus queria dizer, fala: Senhor, então não lave somente os meus pés, não, me lave dos pés à cabeça, né? Afirmando a compreensão de que esse processo de auxílio mútuo uns com os outros, da humildade, né, dos pés no chão, que se chama humildade, que vem da palavra humus, significa ter contato com a realidade, né, não com a ilusão, não com os pensamentos do futuro, né, do reino dos céus, mas vivenciando efetivamente junto com os nossos semelhantes as nossas potencialidades e possibilidades, principalmente aquelas vinculadas ao amor.
Então, que esse ensinamento de Jesus fique presente nas nossas vidas e possamos lembrar dele nesses instantes da Quinta-feira Santa, né? Onde é comemorada esta passagem que nós refletimos aqui hoje sobre a Santa Ceia, né? Muita paz.